Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil super especial. Grande satisfação voltar a conversar com o SAS. Estou com a Lizzy Nogueira, que é Senior Customer Advisor. Lizzy, obrigado por a gente ter esse tempo para conversar. Um evento bacana. Super obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Muito importante para a gente ter esse contato, essa oportunidade de conversar. Vários temas novos e interessantes. Com certeza. E o SAS é uma empresa de muitos e muitos anos. Eu tenho a satisfação de acompanhar há bastante tempo. Aliás, já gravei vários vídeos com o SAS. Eu vou colocar, eu não sei em que canto da tela que vai aparecer na edição aqui, um atalhozinho com playlist. Tem um playlist de vídeos do SAS. Né? Mas a gente está aqui no Innovate On Tour. Isso. Que é um evento que eu estou entendendo que ocorreu no mundo e está passando pelo Brasil. Perfeitamente. Né? Então, para a gente começar essa nossa conversa, primeiro, dá uma contextualizada para quem eventualmente está vendo agora, quem é o SAS, né? E esse evento em si tem muito assunto, acho que a gente vai estourar o tempo do vídeo aqui. Bom, de forma geral, né? O SAS é uma empresa de tecnologia, tem aí quase 50 anos no Brasil. A gente toca a tecnologia em diversos aspectos, né? A gente veio lá do desenvolvimento de tecnologia, de modelos de IA, né? De inteligência artificial, machine learning, e veio crescendo, incorporando outras estratégias que a gente entende que faz sentido. Então, inicialmente era um software para desenvolvimento de modelos. E a gente... Estatísticos, né? Baseado em muita estatística. Isso. E aí a gente entendeu que os dados são extremamente relevantes. Incorporamos e desenvolvemos a partir de dados. O reporting, a análise, a visualização das informações também é importante. E assim a gente foi crescendo e desenvolvendo a plataforma. Que hoje a gente tem clientes em todos os segmentos, verticais dedicadas para prevenção à fraude, para gerenciamento de risco, para soluções para inteligência de marketing. E muita coisa nova vindo aí, pensando no modelo, na parte de inteligência artificial generativa. Eu vou te contar uma coisa, vai denunciar a idade, mas paciência, os cabelos brancos aqui não me deixam mentir sozinho. Eu tive o contato com o SAS a primeira vez. Eu sou um prestador, além de ser jornalista de tecnologia, eu sou um prestador de serviço na área de tecnologia, né? E eu prestei serviço para uma empresa mais de 20 anos, ou mais do que isso, e era uma empresa de clinical trials, né? De coisas médicas. Eles usavam o SAS exatamente para validar as pesquisas, que é uma utilização mega clássica do SAS. Né? Sim, sem dúvida. Essa parte de pesquisa, né, seja laboratorial, pesquisa de experimentos, enfim, vem justamente lá do início do SAS, né, de como a gente iniciou há quase 80 anos atrás, e se mantém muito forte, né, em todas as nossas soluções, todas as nossas aplicações. O Analytics, a inteligência artificial, ela tá ali, ela tem um pezinho, o nosso core, o nosso coração é analítico. Então, isso eu acho muito interessante, porque eu sempre vi o SAS como uma empresa de inteligência de negócio, que tem realmente baseado em algoritmos, em análise, ou seja, era uma empresa de inteligência artificial antes de ter esse nome. Exatamente. Né? Estou pensando errado? Não, é exatamente isso. É uma empresa que nasceu de um modelo estatístico. E a estatística, ela é a base do machine learning, ela é a base da inteligência artificial e, por que não, da inteligência artificial generativa, né? Tem ali, eles todos surgem do mesmo lugar. E a gente traz isso no nosso DNA, né, em todos esses anos. É muito, muito interessante. Vocês estavam no lugar certo na hora certa, porque já estavam com o caminho meio que andado, né? Mas enfim, aqui durante o evento a gente passou já a manhã inteira, um almoço muito agradável com vocês, mas houve a apresentação de uma série de novidades, dentre elas, para mim, novidade, uma plataforma nova do SAS, que eu queria que você pincelasse um pouco, porque eu achei muito interessante, inclusive casos de uso muito criativos, né? A plataforma nova, eu acredito que seja o SAS Vaia. Isso. Né? É a nova plataforma que foi desenvolvida, Cloud Native já. Sim. Então ela faz uso e alavanca de várias vantagens da arquitetura de nuvem propriamente dita. Ela está baseada majoritariamente em 3 grandes pilares, né? Que é a produtividade, a performance e a confiança. Então, são os 3 pilares que guiam
né, todo esse desenvolvimento e todas as aplicações que a gente mostra e interage com os clientes para fazer. Então, um pouco dos casos de uso que você falou, né? A gente tem casos ali onde a gente conseguiu, desde um time de rugby da França, né? Exatamente, fazendo uso de análises e analisando os vídeos dos treinos dele, dos adversários. Posição dos jogadores com GPS, a bola. Exatamente. Você tem uma tecnologia ali que estava disponível, mas que não estava sendo utilizada no seu potencial. E a gente, com a plataforma, consegue fazer isso, dando uma vantagem competitiva extremamente grande, né? Onde você consegue entender quem são os jogadores que vão estar em campo, quais são as jogadas que eles costumam fazer, como eles performam, se durante o jogo eles realmente estão performando tudo o que eles deveriam. Sim. Você consegue ter um entendimento ali, em tempo real, inclusive, muito significativo para a tomada de decisão. Não, e você falou dos 3 pilares, né? Performance, desempenho e confiança. Isso é o SaaS há 50 anos, né? Exatamente. São pilares que a gente preza muito e que a gente manteve ao longo da nossa história em evolução de plataforma. Então, entregar algo que faça sentido para o negócio, seja que performe bem, que traga um resultado, algo que garanta que a produtividade do time seja melhorada de alguma forma, seja porque você vai tomar decisões mais inteligentes, seja porque você vai fazer coisas com menos tempo e que seja confiável, né? Que é extremamente importante, porque hoje em dia as pessoas podem colocar muita vontade em algum caminho sem ter o embasamento do dado, né? Então, sem ter exatamente a informação mais correta por trás. Olha, se a gente fosse entrar em N outros casos aí, a empresa de correio, empresa de médico, enfim, até capturei várias telas durante a apresentação. Eu vou ilustrar esse vídeo com essas telas para que as pessoas tenham um highlight, né? Mas você teve um papel bastante importante na apresentação. Você trouxe uma pesquisa exatamente sobre os desafios da evolução da inteligência artificial no mundo e com foco no Brasil também. Sim. Né? Então eu queria que a gente falasse um pouco mais disso, porque eu entendo que a roupagem de inteligência artificial e generativa estão presentes no SaaS hoje. Inclusive, um exemplo bacana da apresentação foi o uso de assistente, o Copilot, a integração com Microsoft, AWS, enfim, várias integrações. Mas assim, dá um geral o que foi a pesquisa, qual foi o universo dela, e a gente vai conversar sobre algumas das conclusões que são fascinantes. Bom, foi uma pesquisa encomendada pelo SaaS no início do ano. Ela foi executada em parceria com a Coleman Parks, que foi quem de fato coletou os resultados. Foi uma pesquisa feita em 23 países ao redor do mundo, com foco em tomadores de decisão que influenciam essa adoção de tecnologias, novas tecnologias de inteligência artificial, nas mais diversas indústrias, então bancos, seguradoras, telecomunicações, agências do governo, indústria, varejo, enfim, bem diverso mesmo. E hoje a gente fez a divulgação do recorte do Brasil, foram dados inéditos, a gente não tinha divulgado ainda isso, a gente divulgou no início do ano no Innovate, que foi o primeiro evento que deu sequência a esses Innovates on Tour, né, ao redor do mundo. A gente já tinha divulgado alguns dos dados globais e dos Estados Unidos, mas o Brasil hoje foram dados inéditos. Pois é. Não, então, e aí, assim, primeiro chamariz aí para a gente começar a falar mais da pesquisa, há um ranking que é o grau, eu não sei se é de adoção ou de predisposição do uso de AI. Comenta um pouco sobre isso, porque o número me impressionou pelos países que estão na frente e pelos que estão atrás também, infelizmente. Esse número é sobre as empresas que responderam à pesquisa, o percentual daquelas que já têm um caso em andamento ou em produção, utilizando IA generativa internamente. E aí eu trouxe os 3 primeiros colocados, né? Primeiro lugar sendo a China, com 83%, o segundo lugar sendo o Reino Unido e os Estados Unidos em terceiro lugar. 70 e poucos o Reino 83, Unido? 70 e 65, 65 nos Estados Unidos, isso. A média entre os 23 países ficou em 54% das empresas que responderam, tendo ali algum caso já em andamento ou em produção.
E o Brasil ocupando a 11ª posição. Está no meio do estudo, mais ou menos. Exatamente. Pensando que a gente tem 23 países, ele está ali no meio. Com 46% das empresas que responderam ao estudo tendo ali algum caso de IA generativa incorporado. Sabe que o número 46% ele não parece à primeira vista bom, ainda mais perto dos outros países. Mas de uma certa forma, eu até me surpreendi que quase metade das empresas ou tem em produção ou estão implementando. Poderia ser melhor, mas a que se deve, você acha, essa diferença no posicionamento do Brasil em relação ao mundo? Uma lembrança é que essa pesquisa ela é uma foto. Sim, né? claro. Ela está olhando ali o início, ela foi feita entre fevereiro e março desse ano. Então, 6 meses atrás. Isso. Ela traz também alguns números da predisposição das empresas no planejamento. Tem uma série de outros números trazendo a vontade, pelo menos, das empresas de desenvolver, de fazer uso, de fazer investimento em inteligência artificial generativa. Eu acredito que o Brasil, apesar de ser um país amplo e diverso, ele tem uma predisposição a fazer a adoção de novas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa predisposição, a gente ainda tem outras preocupações que não estão bem estabelecidas. Né? Um dos desafios encontrados pela pesquisa foi capacitação. Ter uma capacitação boa para que aquilo... Né, porque você possa fazer a adoção de uma nova tecnologia, você precisa saber utilizar ela. Um outro ponto foi traduzir o uso teórico da IA generativa para um caso de uso que seja real. Então, eu acho que essas duas questões andam muito em paralelo, porque uma vez que você consegue ter a compreensão total do que é a tecnologia e do potencial que ela pode te entregar, fica mais fácil você conseguir direcionar como utilizar ela. Outra questão que também foi levantada pela pesquisa foi a dificuldade em entregar um ROI, um retorno sobre aquele investimento, fazer o link. Então, eu construo alguma coisa com IA generativa e isso me garante uma melhora em algum indicador, um retorno ou uma diminuição em algum custo. Ou seja, por usar não faz sentido. Exatamente. Você começar a investir numa tecnologia que não é barata, simplesmente porque está todo mundo fazendo, não tem muito propósito. Eu vou te falar uma coisa, quando começou o hype do AI, até você falou numa conversa prévia aqui, que já passamos do momento do hype, você pode até falar mais sobre isso, mas quando começou o hype da inteligência artificial, eu jurava que era uma ótima solução buscando um bom problema. Mas só que realmente surgiram casos de uso muito relevantes, né? Não, sem dúvida. Como toda tecnologia, né, a gente tem o hype, o vale da desilusão e a maturidade, né? A IA generativa ela veio cumprir um papel muito importante, eu diria até disruptivo, na forma como a gente interage com outras tecnologias. Antes da IA generativa, você precisava ter um conhecimento específico. Então, para que eu conseguisse, por exemplo, construir um barco, eu não tenho a menor ideia de como se constrói um barco. Mas eu posso chegar hoje num assistente, num chat GPT ou algum outro LLM e perguntar como é que eu faço isso. E entender quais são os skills de forma rápida. Ele pode me guiar sobre o processo. Agora você vai fazer essa etapa. Com essa etapa concluída, você tem que... Esses são os resultados esperados. Você consegue ter uma conversa como se você estivesse conversando com o seu pai. Pai, como é que eu faço isso que você sabe fazer tão bem e eu não sei? Então você torna isso disruptivo, porque você tem uma curva de aprendizado de uma tecnologia ou de um determinado negócio, e essa curva ela é muito atenuada quando você consegue fazer essa interação de forma conversacional. Sim. Todo mundo é capaz de sentar e ter uma conversa. Eu vou te contar, eu tenho usado, eu de repente me peguei usando, né? Eu vou dar 2 exemplos de uso que eu tenho, que para mim tem me ajudado bastante. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu tenho que, na hora de subir esse vídeo no YouTube, colocar as palavras-chave, né? Eu sou muito chato, eu ficava pesquisando e olhava, escolhia e voltava e me arrependia. Um belo dia, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o texto que me era passado sobre a pauta da entrevista, pedia para o Copilot da Microsoft, extraia 12 palavras-chave desse texto. Eu bati o olho, faz sentido. Legal. Trocava uma ou duas, né?
Geração de imagens, eu quero ilustrar o vídeo com alguma coisa, uma imagem que não existe, eu falo, uma vez eu conversei com uma pessoa, ele usou a imagem, que era uma coisa muito difícil, muito pioneiro, ele falou, é como se eu estivesse abrindo o canavial com um canivete suíço. Bom, você nunca vai encontrar essa imagem, né? Mas eu gerei essa imagem, um cara abrindo um canavial com um canivete, né? Então assim, eu mesmo que no começo não estava meio desconfiado, já estou usando, né? Eu e tantas pessoas, né? Tantas pessoas estão com esse tipo de utilização, né? E o que você acha, qual é o caminho daqui para frente, tanto em termos da tecnologia em si, quanto a abordagem do SaaS para IA e essas soluções? A adoção da tecnologia, assim como eu mencionei aquele gráfico comum de outras tecnologias, já estamos iniciando uma descida do hype e buscando ali quão baixo vai ser esse vale de decepção. Acho que um pouco do que a gente conversou mais cedo vai variar de acordo com a ilusão que você criou em cima daquele processo e o quão maduro a gente vai estar. É um processo natural de quase todas as tecnologias. Acredito sim que a IA generativa vai superar o vale da desilusão e ir para a curva de maturação. O SaaS enxerga que a IA generativa ela é uma etapa de um processo maior. Tá. A gente não deve ter uma estratégia de IA generativa. Eu tenho uma estratégia de negócio e vou entender como a IA ou a IA generativa vai impulsionar essa minha estratégia. Ou seja, como eu vou gerar resultados melhores, ou como eu vou diminuir o meu custo, ou como eu vou atender melhor o meu cliente. Enfim, quais são as estratégias do meu negócio que a tecnologia vai me apoiar, assim como todas as outras tecnologias. A IA generativa ela vai em partes, né? Ela já vem sendo incorporada nas tecnologias usuais, como copilots, como assistentes. Então isso vai virar uma capacidade embarcada. Ao mesmo tempo, você tem outras possibilidades que a IA generativa traz, que você pode utilizar num processo maior, desde os próprios modelos de LLM, como, por exemplo, a geração de dados sintéticos, que foi um outro tópico que a gente conversou, né, apresentou aí na parte da manhã. Olha, é tanta coisa para falar com você. Você falou de hype, etc. Eu me lembrei de um exemplo. O metaverso. Ele teve o hype, entrou numa desilusão e não subiu muito depois, né? Ficou meio que por lá por baixo mesmo. Exatamente. Nem todas as tecnologias superam essa decepção, que pode ser muito grande. Agora, uma coisa que eu gostei muito, numa das apresentações, eu achei muito legal também o uso da própria IA generativa para usar a ferramenta do SaaS. Você submeter, perguntar qual é o dataset melhor para ser usado, qual é o modelo estatístico que deve ser utilizado, tudo conversacional. Isso, em termos de interface, é fantástico, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é um bom exemplo dos assistentes ou dos copilots que vieram justamente para facilitar. É como se você estivesse tendo uma conversa ali com os seus dados. Você consegue interrogar eles, entender para que eles, qual é o propósito deles ali, quais informações são importantes para serem extraídas, e isso diminui aquela curva que eu falei do aprendizado. Né? Você não precisa ter um conhecimento técnico muito denso em uma tecnologia específica para conseguir extrair valor com ela. Então, nesse caso, eu não preciso, por exemplo, saber programar em SAS ou programar em Python, ou enfim, eu posso interagir com a informação através de um copiloto ou um assistente. Não, e por fim eu queria chamar a atenção de quem está assistindo a gente, o quanto importante e o SaaS ajuda muito com isso, fazer a curadoria dos dados. Porque, como já foi falado, entra lixo, sai lixo, né? Entra louco, sai alucinado, né? Exatamente. Então, assim, isso é algo que vocês têm também uma abordagem muito forte para ajudar a gerar os dados com produtividade, né? Exatamente. Acho que bem esse exemplo que você deu. Entra lixo, sai lixo. Não tem milagre. Nenhuma tecnologia faz milagre. E isso, para a IA generativa, da mesma forma que é para a inteligência artificial tradicional, né? Ter uma solução que faça essa gestão de informações que entram no seu modelo é extremamente essencial. Então, conseguir gerir o seu prompt. O que é o prompt? Né? A interação que o usuário tem com a IA generativa, com os modelos de LLM. Fazer essa gestão, seja incrementando com informações importantes que o usuário não tenha colocado, seja retirando dados sensíveis dessa interação,
ela é extremamente importante. Uhum. E fazer isso de forma corporativa, automática, gerenciável, garantindo transparência, garante essa produtividade e inclusive pode ajudar na redução de custo, uma vez que você não necessariamente precisa colocar toda a sua informação no modelo. Você pode fazer um filtro, entender o que é relevante para que o modelo saiba. E aí ele lida com a parte que ele faz bem. Cada um com o seu... Cada um no seu quadrado. Isso, cada um no seu objetivo, exatamente. Olha, Liz, a gente mega estourou o nosso tempo. O tema é super interessante. Isso mostra o quanto eu estou atrasado nas conversas com o SAS. Faz anos que eu não conversava, não gravava um vídeo assim com o SAS. Espero que eu possa ter outras conversas com você ou com outros porta-vozes. Te agradeço demais por ter te roubado aqui do evento. Eu sei que você segue com compromissos no evento. Obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui com você. Acho que é um tema muito gostoso, pelo menos eu particularmente gosto muito desse tema. Acho que a gente tem sim várias oportunidades para conversar. Maravilha, super obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Liz Nogueira, Senior Customer Advisor do SAS. Super obrigado, até a próxima conversa que não demore muito. Obrigada. Até lá.